Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais 3 salmos. Como eu já tinha mencionado, estudaremos os salmos 133, 134 e 135. Os salmos 133 e 134 complementam a série daqueles chamados Salmos dos Degraus. Esses 2 salmos apresentam temas semelhantes sobre o louvor do Deus que habita em Jerusalém. Mas o último salmo, o 135, mesmo sendo um salmo de louvor, olha sobre um outro ponto de vista. É provavelmente um salmo pós-exílico, em que se recorda trechos da história de Israel. Mas vamos estudar a partir do salmo 133. A união agradável é o título do salmo. Salmo 133, a união agradável. Esse salmo é muito querido por muitos cristãos porque ele fala dessa comunhão que nós devemos ter no corpo de Cristo. Alguns estudiosos entendem que esse salmo de Davi pode ter sido escrito na ocasião em que, depois de reinar por 7 anos somente sobre Judá, Davi foi finalmente coroado em Hebrom para reinar sobre todo o povo de Israel. Nós lemos essa história muito bonita lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 10. Outros estudiosos entendem, porém, que o salmo pode ter sido escrito logo depois de que Davi pecou. Lembra-se do pecado que Davi teve com Betseba? E ali então ele foi alvo de uma profecia em que lhe fora dito que a espada não se afastaria mais da sua casa. E nós sabemos que realmente isso aconteceu. Então, em 2 Samuel 12, 10, nós temos essa palavra. Então, entendem que esse cântico final, a ser elevado no trecho final da caminhada, chegando-se próximo de Jerusalém, e especificamente chegando-se próximo do templo, são palavras, vêm desse momento especial da vida do rei Davi. Mas, mesmo sem termos condições claras de fixarmos qual é o contexto da produção desse salmo, certo é que nesse pequeno poema, a amizade e o amor fraternal são destacados. Por isso, o tema do salmo é exatamente esse. Esse salmo trata da abençoada unidade entre os irmãos. O salmista celebra a união que deve ser a marca entre os mesmos membros da mesma família. Veja bem, nós pertencemos à família de Deus, portanto, deve haver uma perfeita comunhão, uma perfeita unidade, uma perfeita união. É a marca registrada daqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. A mensagem, então, e o desafio do Salmo para todos os crentes de todas as épocas é muito clara. Somente quando estamos unidos fraternalmente, experimentamos as preciosas bênçãos do Senhor. Eu repito, esse é o valor da unidade, da união. Somente quando estamos unidos fraternalmente, experimentamos as bênçãos preciosas do Senhor. E nós vamos encontrar aqui 5 bênçãos resultantes da união fraternal. Primeira bênção é a bênção da satisfação. Veja o versículo 1. Sim, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Essa era a oração do Senhor Jesus lá em João 17, 21. Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu, o Senhor e o Espírito Santo. Essa unidade que se vê na Trindade é a unidade que o Senhor Jesus pediu que nós tivéssemos na família de Deus. Em segundo lugar, uma outra bênção resultante da união é a unção. Veja bem, a unidade dos cristãos, a unidade dos irmãos é uma bênção que desce do céu. A bênção da unção relembra aquele azeite aromático que era derramado na consagração do sumo sacerdote. Êxodo 30, você deve se lembrar disso. Esse óleo aromático era composto de mirra, cinamomo, cana de cheiro e acácia, todos eles diluídos no azeite, usado como agente receptor dos demais perfumes. Esse perfume especial, esse óleo especial, era usado para ungir e consagrar os diversos utensílios do culto, inclusive. Então, assim como um símbolo desse perfume aromático, a união entre os irmãos era e deve ser em extremo valorizada. Ela desce do céu para nós e de nós deve passar para outros. Por isso, a terceira bênção resultante da união é a propagação. Versículo 2. Veja bem, o poeta, não só com o óleo derramado sobre a cabeça do
sacerdote de Arão, que era um símbolo de união, esse perfume altamente valioso, santo e agradável, se propagava, não só pelo ar, não só no seu aroma, mas ele descia sobre a barba e depois ainda sobre a gola das vestes sacerdotais, significando o quê? Que a união era abrangente, que essa unção era abrangente. Isso incluía todo o sacerdote. Ela não apenas produz, querido amigo, um espírito harmonioso, mas ela produz uma unidade concreta. Apertos de mão, braços, ósculos santos, são sinais visíveis dessa união. Mas a verdadeira união está lá enraizada, no fundo do nosso ser. Por isso, a quarta bênção resultante da união é a distribuição. É interessante, veja o versículo 3. O salmista, inspirado por Deus, então muda de figura. Agora não é mais o óleo sobre a cabeça de Arão, mas ele contempla ao longe os picos nevados do Monte Hermon. São 2.700 metros de altura. Então, dali, ele tira inspiração dizendo que, como a neve que se torna em orvalho tão denso que chega até o Monte Sião, e depois esse orvalho chega até o Monte Sião, onde está o templo, e cobre-o, um orvalho bem-vindo à planície, pois ela toda recebe suas águas para se tornar totalmente fecunda, produtiva. Assim é a união. A sua bênção é distribuída para o sustento dos outros. Em quinto lugar, a quinta bênção resultante da união é, então, a vivificação. O versículo 3 termina assim, o salmo termina assim. O salmista admite, confessa e proclama que toda essa bênção da união vem do Senhor. Assim como o orvalho do Hermon trazia vida para a planície, trazia fecundidade à terra, assim como o óleo sobre a cabeça de Arão perfumava o ambiente, ele afirmou que o Senhor oferece essa bênção de vida para sempre. Da união dos irmãos nasce a vida, uma vida dada por Deus, e essa qualidade de vida é durável, é uma vida para sempre. De que maneira podemos concluir e aplicar esse salmo para o nosso contexto cristão? Ora, se nas páginas do Novo Testamento os cristãos são comumente chamados de irmãos, certamente esse é um texto desafiador. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 23:8, disse que todos os seus seguidores são irmãos. Portanto, é assim que nós devemos viver. Querido amigo, a única maneira de aplicar essa mensagem à nossa vida, você aplicar essa mensagem à sua vida, é você mesmo se avaliar e perceber como é que tem sido o seu relacionamento com seus irmãos. Há alegria em estar na comunhão dos irmãos? Então, assim como o azeite aromático derramado sobre a cabeça do sacerdote, que se derramava por outras partes, assim como o orvalho do Hermon, que trazia vida para os outros lugares, a união cristã tem chegado a você, e de você deve atingir outros irmãos. A pergunta é, você considera esses queridos que estão do seu lado realmente como irmãos? Você sente alegria em estar com os irmãos cultuando o Senhor? Que o Senhor te abençoe nessa avaliação e nesse compromisso seu com os seus irmãos. Muito bem, podemos agora estudar o Salmo 134, um hino de louvor a Deus. Então, esse é o salmo final dos chamados Salmos dos Degraus, um hino de louvor a Deus. Provavelmente as palavras desse salmo eram uma saudação final dos adoradores. Veja bem, tente imaginar essa situação. Depois do culto matutino, em preparação para as suas viagens de retorno para onde eles moravam, eles então entoavam esse cântico de louvor. Era um louvor a Deus, com certeza, pela possibilidade de terem vindo até Jerusalém para adorá-lo. Então esse cântico era entoado pelos peregrinos já na viagem de retorno aos seus lares. De certa forma, ao deixarem Jerusalém e o templo, um local de adoração, ao entoarem as palavras dos versículos 1 e 2, os peregrinos estavam como que passando a responsabilidade de continuar o louvor aos sacerdotes, aos levitas. Na verdade, se você puder imaginar, imagine essa situação. Tinham, talvez, durante uma semana, durante a época das festas, louvado o Senhor. E agora, ao retornarem para os lares,
passavam a responsabilidade para os seus amigos, para os seus irmãos, para os levitas, para os sacerdotes. Continuem louvando. E o apelo, e é o tema do Salmo, é exatamente esse. Venham, venham, não deixem de bendizer o Senhor. Era um convite, era uma convocação para que o louvor a Deus continuasse. Querido amigo, diante de tantas bênçãos, diante da grandiosidade de Deus, como Criador dos céus e da terra, nós também estamos sendo convocados para adorarmos continuamente. Ao mesmo tempo em que pediam, uns para os outros também louvavam a Deus, eles pediam bênçãos de Deus para abençoar uns aos outros. Veja que o Salmo 133 e o Salmo 134 estão ligados. Então, o desafio do Salmo para nós é muito claro. Diante da grandiosidade da criação de Deus, nós somos convocados a bendizê-lo continuamente, pedindo-lhe as suas bênçãos. Pedindo as suas bênçãos para nós, mas para os nossos irmãos também. Então, eu repito, diante da grandiosidade da criação de Deus, nós somos convocados a bendizê-lo continuamente, pedindo-lhe as bênçãos para os nossos irmãos. Nesse salmo, então, nós encontramos 5 aspectos dessa convocação para bendizer ao Senhor. A convocação para bendizer ao Senhor, em primeiro lugar, é de caráter geral. Versículo 1. Todos os que têm a Deus como Senhor de suas vidas são convocados a bendizê-lo. Todos que consideram Deus como Senhor devem bendizê-lo. O louvor e a adoração devem fazer parte do estilo de vida que vivemos. Todos nós que cremos nele temos o privilégio de atender essa santa convocação e bendizê-lo, demonstrando que reconhecemos o seu senhorio em nossas vidas. A segunda parte dessa convocação é uma convocação já de um caráter mais específico. Veja também o versículo 1. Alguns cantores, levitas ou sacerdotes serviam o templo, lá no templo, serviam a Deus, logicamente, de dia e de noite. Veja bem, de dia e de noite. 1 Crônicas 9:33 nos mostra isso. E, logicamente, eles serviam em turnos, estavam ocupados com seus ministérios. Então, outros levitas eram destinados a deveres até outros que não só cantarem, mas deveres matutinos e vespertinos, e deviam oficiar sempre que se ofereciam holocaustos nos sábados, nas festas de lua nova e nas demais festas. Então, os que serviam na casa do Senhor deviam bendizer o nome do Senhor através das suas tarefas, para que alguns também pudessem louvar a Deus. Querido amigo, por favor, entenda que os nossos serviços a Deus, quaisquer que forem eles, até arrumar a sala onde nós teremos culto, é um serviço a Deus. E nós devemos fazer isso de uma maneira espontânea, alegre. Veja bem, eram pessoas que tinham que acender o fogo dos castiçais. Eram pessoas que tinham que tirar as cinzas de onde era queimado o incenso. Você pode pensar que, puxa, mas esse trabalho não tem serventia? Sim, tem serventia, e era um serviço a Deus. Nós, como sacerdotes da nova aliança, devemos também, com alegria, servir a Deus e continuamente bendizê-lo. A convocação, em terceiro lugar, é para bendizer ao Senhor. Essa convocação deve nos fazer prostrar diante dele. Essa expressão, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, indicava certamente uma atitude de reverência, de prostração, de humilhação diante de Deus. Sendo essa prática aceita em muitas comunidades, mas não tão enfatizada em muitas outras, se coloca uma questão. Por que erguer as mãos para louvar o Senhor? Querido amigo, temos que entender o simbolismo disso daí. O ato de levantar as mãos demonstrava tanto o louvor como a petição, como a rendição diante do Senhor. Os hebreus, ao levantarem suas mãos, demonstravam que adoravam a Deus, que dependiam dele e que estavam submissos à sua direção. As mãos erguidas diante do Senhor simbolizavam e simbolizam hoje também essa crença. Uma crença de que Deus pode encher as nossas mãos com as suas bênçãos. Na verdade, só Deus é que pode encher
com bênçãos divinas às mãos vazias do adorador confiante. Essa é uma prática comum e muito bem aceita. A convocação em quarto lugar para bendizer ao Senhor deve nos fazer pedir as suas bênçãos. Exatamente isso. Veja o versículo 3. É interessante que esse salmo nos mostra detalhes. Veja o versículo 3. De Sião te abençoe o Senhor. Querido amigo, quando adoramos o Senhor por aquilo que Ele é, quando o celebramos por suas grandes obras, quando louvamos a Deus por aquilo que Ele faz em nosso favor, quando bendizemos glorificando o seu nome, quando isso acontece, nós estamos suplicando também ao Criador do universo que abençoe a outros servos. A nossa oração não é uma oração somente egoísta. Oramos em favor nosso, mas oramos, pedimos a Deus que abençoe os nossos irmãos. Quando reconhecemos a grandiosidade de Deus e a possibilidade que podemos ter de comunhão com Ele, certamente devemos ter em nosso coração também o grande amor de Deus derramado para com os nossos irmãos. Repartir as bênçãos divinas deve caracterizar-nos como cristãos. E em quinto e último lugar, completando então o Salmo 134, no versículo 3 também, nós temos que reafirmar que Ele é o Criador. Essa afirmação pode parecer simplória, mas não. É uma afirmação firme e positiva. Cremos que Deus é o nosso Criador. E porque Ele nos criou, nós não somos frutos do acaso, da evolução. Nós somos o resultado de uma obra criadora de um Deus amoroso. Por isso, bendizemos a Ele. Querido amigo, esse salmo nos convida então para ministrar ao Senhor, mas para pedirmos bênçãos dele para todos nós, para toda a sua família cristã. Qual tem sido a sua prática nesse particular? Você só pede bênçãos para aqueles que estão envolvidos no ministério, ou tem se preocupado com eles? Você tem orado pelos seus líderes? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem pedido a bênção de Deus para toda a família de Deus? Aplique essa verdade para a sua vida. Faça uma checagem no seu comportamento. Muito bem, chegando quase ao final do programa, temos o Salmo 135. Salmo 135 tem como título Um Louvor Consciente. Ele é um salmo muito específico. Nós já mencionamos ele no comecinho do programa. E além de ser um salmo de louvor, ele se destaca como um mosaico por suas palavras. As suas palavras têm sido já colocadas em vários outros textos do Novo e do Antigo Testamento também. Inclusive, palavras que vêm de outros salmos. Então, nós temos vários salmos que compõem esse Salmo 135. Mas o desafio dele para nós, o tema dele, é um hino de louvor a Deus. E o desafio dele para nós é muito claro. Todo ser consciente, que consegue discernir as grandes obras de Deus, deve louvá-lo racionalmente. Eu repito, todo ser consciente, que consegue discernir as grandes obras de Deus, deve louvá-lo, veja bem, racionalmente, isso é, com inteligência, com razão. E nesse salmo nós encontramos 5 razões para louvarmos a Deus dessa maneira, de uma maneira consciente. A primeira razão é que Deus é bom. Versículos 1 a 4. Deus merece louvor porque Ele é bom para com seu povo escolhido. Em segundo lugar, louvamos a Deus conscientemente, racionalmente, porque Ele é grande. Versículos 5 a 7. Deus é grande. Ele domina sobre todo o universo. E aí, querido amigo, você pode descansar, porque Ele domina também sobre a sua vida. Ele tem a sua vida sob controle. Em terceiro lugar, louvamos a Deus conscientemente, porque Ele dirige a história. Versículos 8 a 12. Deus venceu os povos e deu herança ao seu povo de Israel. Ele castigou o faraó no Egito. Veja os versículos 8 e 9. Derrotou os reis no caminho para a terra prometida. Versículos 10 e 11. E expulsou os cananeus para dar a sua terra a Israel. Versículos 11 e 12. Portanto, Ele dirige a história. Mas Ele dirige a história também da minha e da sua vida. Graças a Deus por isso. Em quarto lugar, louvamos a Deus conscientemente, porque Ele é o Deus único. Versículos 13 a 18. O Senhor é eterno e verdadeiro. Os ídolos são impotentes, são representações falhas e falsas dos seres humanos.
versículos 15 a 18 nos mostram bem isso daí. E em quinto lugar, louvamos a Deus conscientemente, porque Ele habita com seu povo. Deus merece o nosso louvor, porque Ele habita conosco. Aqui o salmista usa 4 termos para identificar os fiéis. Veja bem, casa de Israel, casa de Arão, casa de Levi, e todos os que temem o Senhor. Eu e você, querido amigo, estamos envolvidos nisso, porque nós somos do povo de Deus. Portanto, celebre ao Senhor, porque Ele habita com você. E, na verdade, se você for um crente em Jesus Cristo, Ele habita em você. Muito bem, chegamos ao final desse programa, com muita alegria em nossos corações e louvando e bendizendo o nome do nosso único e verdadeiro Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.